Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Agro do Futuro, podcast que é uma produção aqui da AgroSelections, nosso hub de negócios e oportunidades, bem aqui no coração da agrovia Castelo Branco, Goiânia, onde todo o agro acontece o tempo todo. E como você já sabe que nos acompanha por aqui, a gente traz para essa mesa sempre assuntos relevantes, insights, coisa bacana de você assistir, ouvir e trazer para o seu dia a dia. Toda vez que essa mesa se abre aqui numa produção de vídeo, a gente sabe que ao final, com certeza, vai ter entrega muito boa para quem está disposto, para quem quer realmente mudar sua cabeça, mudar seu trabalho e ter mais resultado. E para falar disso hoje, eu quero convidar ele que não é a primeira e nem será a última, ele já esteve em muitas vezes e toda vez ele traz um conhecimento profundo e agrega muito no nosso conhecimento. Gilson Brito Júnior. E hoje a gente vai falar sobre o potencial do Brasil, que está muito além da soja, da pecuária. Esse potencial que está aí nos rincões e tudo que a gente pode desbravar e trazer com muito mais resultado. Para que esse Brasil... que a gente fala tanto que o Brasil é uma potência, mas acho que hoje a gente tem que analisar isso com mais carinho, com mais cautela também, de quais são os passos para a gente dar. E quero te convidar para fazer parte dessa conversa com a gente. Eles têm um conhecimento profundo, estrategista de negócios, de mercado, uma das memórias mais assustadoras que eu conheço. E recentemente ele esteve numa viagem aqui, passando por todos os biomas do Brasil aqui em algumas semanas, viu muita coisa, então eu não pude deixar de trazê-lo para falar um pouquinho de tudo que ele viu nesse Brasil. Gilson, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Gibetim. Muito bom estar de volta aqui no Agro do Futuro. Ainda mais para falar desse tema, né? Compartilhar um pouco do que a gente viu nesses últimos meses. Porque eu não me canso de dizer que quanto mais eu ando nesse país, mais eu vejo quanto a gente conhece pouco dele. Quanto a gente ainda explora de maneira insuficiente e inadequada, né, o volume, quantidade e qualidade dos recursos que nós temos. Então é muito bom estar nesse espaço aqui que sempre traz para a audiência essas reflexões, né, para entender onde é que nós estamos e onde é que a gente precisa chegar, porque é só dessa maneira que a gente vai manter os nossos propósitos, né? Nós não vamos conseguir manter o nosso ritmo sem o propósito, não vamos conseguir manter o propósito sem contextualizar e subsidiar o que põe de pé esse propósito, né? E você sabe que o meu é ser um agente transformador. Então, realmente, nesses últimos meses, foram meses muito ricos. Eu estava falando, eu estava tentando resgatar aqui o prazo exato, mas em menos de 120 dias, eu só não rodei a Caatinga. Uhum. Eu passei pelo Cerrado, em diversas conformações diferentes do Cerrado. Aliás, estive no Pampa Gaúcho, um pouco antes, inclusive, dessa última fatalidade lá. Pouquíssimas semanas antes. Andei pelo semiárido. E estive na região de Mata Atlântica. Fui conhecer a região. Eu conhecia uma parte da região amazônica, mas eu não conhecia a floresta amazônica. Tive uma experiência única lá. E realmente, se eu já era um entusiasta desse setor, agora eu volto potencializado. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui que talvez esteja ou muito subcutâneo, né, ou esteja sendo discutido de maneira inadequada. Gilson, você foi para conhecer negócios, projetos, atendendo clientes e parceiros do agro e correlacionados ao agro, né? Mas você rodou muito, você conhece muita coisa, o Brasil, outros países e tudo mais, e de negócios,
Mas eu me impressiono toda vez que a gente sai do quintal de casa, como o Brasil é diverso, dinâmico e rico, e a gente às vezes não valoriza mesmo, né? Nós somos seres sociais, apesar de sermos seres sociais, a gente enxerga muito pouco além do nosso quintal, né? E quando você vai para esses lugares tão distantes, você consegue ter uma abertura de mente para todas as frentes e para o agro? Como que funcionou como impactou em você essa viagem? E o bom dessa nossa conversa hoje é que vários assuntos vão se mesclar. Sim. Né? Porque a primeira viagem que eu fiz para a região sul, ela não tinha cunho profissional. Uhum. Né? Ela tinha um cunho pessoal, eu ia celebrar minhas bodas de prata com Dona Mônica. E a gente estava querendo fazer uma viagem para a Europa e eu falei, não, vamos fazer uma região que eu não tinha ainda também me aprofundado, conhecia só um pedaço, que era a Serra Gaúcha. Então, já que eu ia para a Serra Gaúcha, eu falei, escuta, eu tenho muitos parentes, para mim é muito fácil me abrir para esses mundos, porque a minha família é uma família de desbravadores, é uma família de pioneiros, e que se espalhou muito no Brasil. Né? Então, eu tenho familiares no Brasil todo, vivendo, né? E a gente teve negócio em várias partes distintas aí do país. Então, eu resolvi visitar meus tios paternos. Né? Meu pai já faleceu há 11 anos e hoje em dia uma das maneiras de eu manter a memória do meu pai vivo é convivendo com os irmãos dele. Cada vez que eu encontro com eles, eu honro a memória do meu pai, revivo momentos muito bons, relembro as épocas que a gente empreendia juntos. Então, já começo dizendo que no Sul eu tive umas experiências diferentes, porque, primeiro, um bioma bem diferente do nosso. Né? O Pampa, tem características muito próprias e, por exemplo, todo mundo sabe da qualidade da carne que se produz ali. A região do Rio Grande do Sul foi pioneira no desenvolvimento do país, é só olhar o peso que eles têm na questão da indústria. Foram muito fortes no agro lá atrás, ainda tem uma relevância hoje mais relativizada pelo grande crescimento do Centro-Oeste. Mas o que foi bom lá? Primeiro, ver o quanto a minha família cresceu, né? Ver projetos que o meu pai, os meus tios iniciaram no início da década de 70, em funcionamento ainda, hoje, já na mão de outros grupos, que é natural. Mas ver que a família cresceu, que eu não conhecia mais parte da família. Então, eu me vi em outras idades ali, né? Porque eu vi 2 gerações já depois da minha. E isso me forçou a fazer uma reflexão sobre o estilo de vida daquela região, né? Porque a nova geração, as novas que nasceram lá, já nasceram gaúchos, né? Mas os meus tios, os meus primos, a maioria não. Nasceram em outros lugares e foram para lá. Mas é impressionante como eles estão realmente... Adaptados? Bem adaptados, né? Fizeram, aliás, um belo churrasco para me receber lá. E lá de Pelotas, que é próximo já, né? Da região do Rio Grande, né? Da divisa com o Uruguai, eu fui para a Serra. E aí eu tive muito contato com as cooperativas. Que é um movimento muito forte no Sul, né? E aí me impressiona como aquela região se desenvolveu, né? E como ela soube buscar a sobrevivência na defesa do coletivo. E não só no movimento cooperativista, mas no movimento de organização de micro-regiões, como a região de Gramado, por exemplo. Né? Gramado é um cluster de entretenimento muito bem desenvolvido, que eu conheço há bastante tempo, mas eu confesso que dessa vez me surpreendeu de ver o quão plural ficou aquela cidade, porque tem diversão para todos os... O ano todo. Eu estou vendo que eles montaram uma Disney ali. Sim, sim. Né? Então eles têm diversão para todos os calendários. Então você está lá celebrando o Natal, o branco, mas você tem a celebração da Páscoa, né? Você tem... E assim, diversão para criança, diversão para adolescente, diversão para adulto, diversão para idoso, e aí vai. E aí, uma coisa puxa a outra, porque, por exemplo, eu visitei restaurantes espetaculares, né? Tive excelentes experiências gastronômicas, que aí já conversa com outra coisa que fala muito comigo, que é a ponta final do agro, que já não é alimentação como necessidade, sim como prazer, né? Como desejo. Experiência gastronômica mesmo. Sendo executada no meio do turismo, que é uma grande saída, uma grande alternativa. Inclusive, tive condições de visitar propriedades. Eu viajo a lazer, mas não deixo de... que já estão conjugando essa questão de uma pecuária sustentável, com agregação de valor, envolvida no agroturismo, fazendo eventos dentro da propriedade, ou seja, propriedades de pequeno porte que conseguiram encontrar outra vocação, o que confirma que aquela tese nossa, no início, quando a gente começou a empreender,
a AgroSelections é mais atual do que nunca. Ela talvez esteja mais evoluída do que a gente falava naquela época. Mas o fato é, existem novas maneiras de explorar esse agro. E formatos que você une todas as gerações, né? Não, que mantém une as atividades. Sim. Porque se eu estou num restaurante de carne, que aliás tive uma experiência espetacular lá, que eu fiz questão de chamar o gerente para cumprimentar e descobri que o gerente era alguém que eu estava vendo se movimentando muito lá na loja. Ele falou, não, porque faltou uma pessoa estratégica, eu estou aqui assumindo, parabenizei ele. E também me mostrou uma outra coisa, né, que existem pessoas se posicionando de uma maneira diferente. Temos problema de mão de obra? Temos. Mas temos também muita evolução numa mão de obra diferente que surgiu. Qualificada, né? Então, nesse ponto, quando eu saí da Serra, tive na região de Bento, que me encantou. Também participei de uma experiência num restaurante que foi indicado pelo hotel que eu estava. Falou, olha, a ex-gerente nossa saiu e montou um restaurante e tal, ela é chefe de cozinha. E na verdade ela não era a chefe de cozinha que estava na cozinha, tinha uma chefe de cozinha local de 25 anos de idade que fez uma comida que há muito tempo eu não degustava algo daquele jeito. Agora você vê, uma massa caseira feita com matérias-primas da região. Eu comi cogumelos da região, eu tomei um vinho da região, né? Então é um espetáculo. Então por isso que eu falo, existe um potencial nesse país a ser desenvolvido, que vem sendo desenvolvido em algumas regiões, que na hora que a gente planejar isso e executar da maneira eficiente, é um outro país que vai surgir. Só que ao mesmo tempo, quando eu saio do Sul, a viagem seguinte eu sempre intercalo com as minhas viagens para São Paulo, né? Eu tenho um calendário onde a minha família fica sediada em Goiânia, mas parte dos meus negócios estão em São Paulo, então eu tenho uma agenda frequente lá. E São Paulo é um outro ecossistema, que tem que estar o Brasil todo produzindo para atender aquela grande massa de consumo. Vamos lembrar que nós temos uma metropolitana com mais de 22 milhões Sim. de pessoas. 12 milhões na cidade de São Paulo. 12 milhões. A cidade de São Paulo é quase 2 estados de Goiás. Né? Mas a próxima viagem que eu fiz foi para a região do Mato Piba, que para quem não sabe é a soma, né, dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Daí vem o Mato Piba, que começa ali na região oeste da Bahia, adentro do Piauí, e aí chega no Maranhão e no Tocantins. E essa viagem, do mesmo jeito, essa já era um misto, já era uma viagem que tinha o objetivo de negócios, mas também tinha um objetivo pessoal muito profundo, que era honrar os meus antepassados. Então, se algumas semanas antes eu estava no Sul com a minha esposa, celebrando meu casamento bem sucedido com ela, e o prazer que eu tenho hoje de tê-la como minha esposa e meus 3 filhos, que compõem meu núcleo primário hoje. Então você vê, eu fui conversar com os meus tios vivos para relembrar meu pai, mas nessa viagem do Mato Piba, minhas duas famílias, materna e paterna, são originárias dos estados do Maranhão e Piauí. Lembrando que o Brasil do passado operava no Nordeste, né? Depois que nós fomos desenvolvendo as outras regiões. Então eu fui nas cidades natais dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós. E ali eu fui não só honrar a memória deles, como fui pedir bênção, né, para que eu tenha condições de desenvolver bem as minhas missões aqui. E para minha surpresa, Gi, se lá no Sul eu via uma Gramado desenvolvida, vi um Bento Gonçalves com nível cultural elevadíssimo, uma cidade, um brinco de cuidado. Qualidade de vida, segurança, né? Eu chego no Mato Piba e é um misto, porque eu cheguei pela Bahia, né, eu saí de Brasília, subi até Luiz Eduardo Magalhães, que eu não conhecia. Quando eu conheci lá, 30 anos atrás, não existia Luiz Eduardo, era uma outra localidade, se não me engano, Mimoso, que a gente dava o nome. Aliás, eu passei naquela região há mais de 30 anos atrás com meu pai, e eu me lembro de eu comentar, falei, pai, isso aqui é uma coisa inacreditável, não tinha nada, a gente dirigia quilômetros e quilômetros sem nada. E dessa vez eu estava com outro Gilson, né? Meu pai é o doutor Gilson Amaral Brito, e eu estava com o Gilson Amaral Brito Neto, que é meu filho mais velho, que foi comigo nessa viagem. E eu dirigi mais ou menos entre 250 e 300 quilômetros com lavoura de um lado e do outro. Mais nada. Coisa
impressionante. Cheguei na cidade de Luiz Eduardo e eu sempre falo, quer conhecer a cidade? Vai no restaurante. Olha o cardápio, olha o que eles estão oferecendo, quanto eles estão cobrando, que aí você vai ver o nível de consumo. Aí você vai ver o IPC, né, o índice potencial de consumo. Vai no supermercado, olha o mix de produto que está sendo ofertado. E fiquei impressionado. E, para sorte, fiz excelentes conexões lá, descobri projetos espetaculares sendo desenvolvidos na região, que já mostram uma nova fase pós a evolução da lavoura lá. Eu sempre ouvi muito forte a questão da lavoura, da soja, do algodão, mas começa um movimento de pecuária na região. Ou seja, o processo de integração lavoura-pecuária está em curso. Começou pela lavoura e agora integrando com a pecuária. A gente tem aqui em Goiás, a gente vê muitas vezes o contrário, né? O pecuarista que está integrando com a lavoura. E aí o que é interessante? Porque quando você fala de um lavourista que está num modelo mais intensificado, que os ciclos são mais curtos, né? Mas ele indo para um produto de ciclo mais longo, então você vê que está todo mundo à procura da mesma coisa. Melhorar ao máximo a movimentação e o retorno do capital envolvido naquilo. Então é uma outra mentalidade do agronegócio que eu começo a ver. De Luiz Eduardo, eu adentrei para o interior do Maranhão. Então, eu fui para a cidade natal do meu bisavô, e depois do meu avô e do meu pai. Então, estive em Alto Parnaíba, e depois... Alto Parnaíba está exatamente na beira do rio Parnaíba, de um lado é Maranhão, do outro lado é... Então, tem Santa Filomena e tem Alto Parnaíba. Ironicamente, essas duas cidades foram fundadas por ancestrais meus. Eu sou a 10ª geração de uma família que eu consigo acompanhar os registros desde 1745. E ironicamente, eles já trabalhavam com boi, né? Já trabalhavam com pecuária, mas numa época que eu falo que a única coisa que não valia no boi era a carne, né? Porque a gente não tinha refrigeração, mas o couro era muito forte, a tração era muito necessária. E aí o que foi interessante? Primeiro, imaginar como aqueles ancestrais enxergaram aquilo, né? Baseado em quê? Qual era a internet que esse cara estava acessando? Onde é que eles tiravam essa... E a gente... Onde que eles iam buscar essa tendência? E aí eu cheguei a descobrir o seguinte, falei, gente, o que a necessidade faz? Então, para quem não sabe, sertão vem de desertão, né? E a pecuária brasileira ela foi obrigada a se interiorizar, porque lembra que até o século XVIII, a indústria açucareira era o motor do Brasil. A gente estava... já tinha passado o ciclo para o Brasil, que durou muito pouco, entramos no ciclo do açúcar, que foi um ciclo mais longo. Então, a partir de 1700 e pouco, já tinham leis que proibiam a exploração de atividade de bovinos até X léguas do litoral, que é para proteger a indústria canavieira, ou seja, os grandes senhores de engenho, né? Eu falo lobby aqui acontece há mais tempo que a gente... Há muito mais tempo, desde sempre. E uma coisa interessante é que esse processo de interiorização que a minha família foi seguindo deu nascimento para esse Brasil de hoje que a gente fala. Porque para chegar no centro-oeste nós precisamos desbravar muito disso. E aí, para minha surpresa, né, naquela época valia muito a logística dos rios, né? Por isso que minha família estava ali na beira do rio. E de lá eu saí e fui para o Piauí, né, que é da minha outra família, do lado materno. E também, por exemplo, meu bisavô materno era tocador de gado, né? Então ele comprava e tocava gado do Piauí para o Ceará, onde ele vendia. O meu bisavô paterno era comerciante e agricultor, ele era produtor de algodão também, mais comerciante do que produtor. Mas, de novo, na beira do rio Parnaíba, mas já com uma outra cidade, chamada Floriano, para onde o meu avô paterno resolveu migrar a determinada época da vida. E que eu fui lá agradecer o encontro do meu pai com a minha mãe, né? Que a minha história começa nesse encontro deles. E em Floriano já deparo com outro movimento interessante, porque já era uma cidade forte, mas eu já começo a ver um movimento diferenciado com fazendeiros encomendando projetos para a exploração de pecuária de corte, porque o estado tem um rebanho muito pequeno. Então o Piauí precisa ser populado, ele tem um rebanho que, se não me engano, são 4 milhões de cabeças só, tem muito poucas opções de abate. E tem um motivo, né? O estado todo, ele tem a população praticamente da metropolitana de Brasília, só que sem dinheiro. Só que a maior surpresa disso, porque na estrada eu deparei com muitos produtos que fizeram parte da cesta de negócio da minha família. Carnaúba, da onde saía
a cera de carnaúba, que era um produto que meu avô vendia muito. O babaçu, que nós somos compradores, eu trabalhei como comprador de coco babaçu durante um tempo. Nós tínhamos indústrias de óleo de babaçu. E eu falei, gente, que coisa fascinante de ver isso. Mas assim, você dirigir quilômetros e quilômetros a ermo, né? E aí eu fui adentrando uma outra região do estado, chamado Baixa Grande do Ribeiro, né? Essa é uma região vizinha de Ribeiro Gonçalves, que era um lugar que a família nossa também já teve empreendimentos lá, do agronegócio, no setor de caju. E aí eu caí o queixo. Porque assim, eu convivi com algumas... eu fui convidado para visitar uma família, uma fazenda muito grande, um grupo de lá, que esse pessoal tem, acho que são uns 70 mil hectares plantados. E eu fui conhecer uma das fazendas deles, são acho que 18 mil, se não me engano. Eu dirigi 14 quilômetros de asfalto dentro da fazenda. De caju? Não, essa é de soja. Soja, milho. Porque o projeto de caju era da família, né? Nós saímos desse negócio na década de 90. E pois essa fazenda de caju hoje é soja. Virou soja. Se alguém falasse para nossa família naquela época que ia plantar soja na região daquela, não ia acreditar. Tinha que mandar internar. Agora, em compensação, nós vendemos essa fazenda. Eu encontrei com os primos, a gente estava relembrando isso. E ele falou assim, Justo, não é disso não. Que o valor que nós vendemos é o valor de um ano de arrendamento. Então, né? Olha como mudou. Mas mudou muito, muito rápido. Você não pode ser pioneiro em tudo. Mas aí o que me surpreendeu hoje, quando eu fui lá? Eu tive condições de ir em Balsas, que é Maranhão, e Baixa Grande do Ribeiro, que é uma região próxima, que é Piauí. E essa fazenda é de um grupo que acede em Balsas. Uhum. E há muito tempo eu não vi uma empresa tão bem preparada como eu vi. Fui recebido por um executivo que me atendeu muito bem. Olha, da recepcionista, por onde eu passei, impressionante o nível de atendimento, a qualidade de atendimento. Eu vou evitar falar os nomes, até por respeito, né? Mas eu fiquei muito satisfeito, né? Depois eu parabenizei as pessoas que me atenderam e eles me convidaram para conhecer. A fazenda ainda está com a primeira e segunda geração trabalhando juntas. E eu fui conhecer um projeto de 9 pivôs, um piscinão, de 16 hectares, se não me engano, não lembro se é 14 ou 16, nós são 16 hectares de piscinão. Então, o nome já fala, imagina uma piscina gigante, tá, que vai ser utilizada para armazenar água e distribuir essa água em canais. E essa fazenda que eu fui conhecer está implantando 9 pivôs de 256 hectares cada um. Alimentados por esse piscinão. Isso é mais do que o dobro da média que a gente vê nas fazendas, por exemplo, do modelo de irrigação que a gente usa no Mato Grosso, por exemplo, que 100 e poucos hectares. Uma coisa assustadora, né? Então, e aí você imagina, estou no meio do semiárido, mescla, nessa região tem um pedaço de cerrado, um pedaço de semiárido, mas o índice pluviométrico baixo, uma altitude baixa, baixa quando a gente compara com a região nossa, mas eles usam muita água do subsolo. Então eles têm muito pouca água azul, mas tem muita água verde. Então se eu não tenho água azul, que é a água da chuva, eu tenho água verde, que é a água do subsolo. Mas poços artesianos com vazão de 500 metros cúbicos por hora. E eu estava acostumado a falar de poços de 30, 35. Só que são poços ultra profundos, né? Também furados a uma profundidade maior. Mas por quê? Porque o lençol freático dessa região é muito poderoso. E aí você começa a entender que se no passado a gente procurava terras que tivesse numa região de índice pluviométrico alto, lá é o inverso. Lá o produtor quer baixo, porque você não controla o excesso de chuva, mas você controla a falta. Se tiver acesso. Então, o segredo desse novo modelo de produção é ter pouca chuva, porque você controla isso irrigando. Mas aí eu fiquei surpreso com o projeto, parabenizei, e aí o engenheiro falou, não, Ju, você está achando grande? Vai aqui na fazenda de tal grupo, que é vizinho, eles estão fazendo 60 pivôs. E aí no caminho eu passei numa outra fazenda de uma família que está lá desde a década de 90. Então olha só, eu sou um goiano, nascido no final da década de 60, numa família que foi uma das pioneiras da industrialização do estado de Goiás, ou seja, no coração do Centro-Oeste. Parte do nosso estado, né, por exemplo, da região forte de pecuária nossa, vamos falar do Vale do Araguaia, a região forte de pecuária, que é uma nova fronteira hoje para o grão.
Aquela região aberta entre a década de 50 e 70, por paulistas e mineiros, né, que buscavam terras mais baratas para se produzir. O Mato Grosso já é uma região aberta por gaúchos, da década de 80 para cá. Então eu já estou numa região lá, aberta também por gaúchos, mas a partir da década de 90. Olha que loucura. Então tem uma curva de aprendizado nisso enorme. Tanto que uma das fazendas que eu visitei é a terceira geração, né, que está explorando junto com a segunda. A primeira continuou no sul. E sempre naquela relação de troca. Trocar um hectare aqui por 100 lá no interior. Mas por que eu estou comentando isso? Eu vi muitas escolas públicas boas. Então tem algum movimento de educação acontecendo. Vi uma melhoria de infraestrutura considerável. Muitas estradas boas. Vi energia elétrica sendo espalhada para todo lado. Vi construção de usinas solares gigantes. Ou seja, o Piauí tem um potencial enorme para geração de energia limpa. Logicamente, estive reunido com o governo. Também parabenizo o governo do Piauí pelo arrojo. Poucos estados tiveram a coragem de colocar uma agência de fomento na Faria Lima. O estado do Piauí, que disputa o cargo de uma oposição de um dos estados mais pobres do Brasil, tem uma agência de investimento na Faria Lima para atrair investidores. Então, assim, parabenizo esse tipo de iniciativa, porque é o setor público se aproximando do setor privado para falar, escuta, nós temos oportunidade, não temos capacidade de investimento. Uhum. O que falta para isso? Empreendedores, Gi. E quem é que vai pegar o dinheiro do sistema financeiro para empreender Fazer isso funcionar. nessas oportunidades que tem? Então, eu fiquei muito feliz, porque a memória afetiva que eu tinha com a região, que a gente, além de ser de lá, eu trabalhei muito lá, então a gente tinha uma lembrança de muita pobreza. Até perguntei pro meu filho, falei, meu filho, quando falava, ele não conhecia nada lá ainda. Eu já conhecia, por ter viajado muito para lá. Mas eu perguntei, meu filho, quando falava de Piauí e Maranhão para você, o que você lembrava? Ele falou, pobreza, pera. E agora? Ele falou, ainda brincou, se quiser me mandar para cá, eu estou pronto para ir. Enfim, eu fecho essas duas conversas iniciais aqui para dizer a felicidade do que eu vi no Sul, do nível de desenvolvimento que chegou, lembrando que o Sul foi um grande acolhedor de várias correntes migratórias europeias, de italianos, de alemães, né, de portugueses no final do século XIX ali, e depois no início do século XX. E que eu acho que esse pessoal é muito grato para o Brasil hoje, pelo que o país fez por eles. E nós também somos muito gratos. Eu, como brasileiro, sou muito grato para eles o que eles fizeram pelo Brasil também, né? Mas fui para a região mais antiga, que é a região sul, porque o Nordeste é mais antigo ainda. E também fiquei feliz de ver que está tendo um movimento de desenvolvimento ainda acanhado, porque ele ainda está concentrado em algumas regiões específicas. Então eu andei nos extremos. Eu fui em região muito pobre, sem nada de infra, mas fui em algumas regiões que já estão com algum movimento e a infra sendo construída. Então tem muita oportunidade para se investir nesse país. E quando eu falo investimento, não é só investimento financeiro, não. É investimento intelectual, é investimento de energia, né? Ou seja, um investimento da energia humana para empreender, que é a energia mais poderosa que tem. Uhum. E imagina você falar, crise, isso, aquilo. Gente, desculpa, né? Crise para mim é oportunidade para se movimentar de forma distinta, né? Se teve uma coisa que eu não ouvi lá, foi crise, né? Nessas regiões que eu tive que estão em pleno desenvolvimento, por uma coisa simples, o pessoal não tem tempo para discutir sobre crise. Tá, é uma boa percepção. Eu vi boas estruturas, vi gente bem remunerada, vi gente bem capacitada. Ah, nas regiões todas? Não, mas nas regiões que já estão em desenvolvimento. Então, o que a gente precisa fazer? Desenvolveu as outras. Perfeito. Tá. Então, essas duas viagens iniciais me deixaram bastante impactados. Continuando essa rota maluca aí, eu voltei para São Paulo, né? Fiz outra rodada em Goiás e tal. E de repente fui visitar um projeto que nós estamos apoiando lá no Amazonas. Que eu só conheci o projeto por imagem, né? Por vídeo, por foto e por números, né? Pelo balanço, pelo balancete, uma das áreas nossas auxiliando um projeto. E eu resolvi ir lá conhecer. E eu finalmente conheci a Floresta Amazônica. Então aterrisei lá em Porto Velho e dirigi acho que quase 8 horas para chegar nessa fazenda, que é no coração da Amazônia. E para quem me conhece, eu era radicalmente
assim, contra e muito refratário à exploração de madeira em floresta nativa e à exploração da pecuária, né? E eu voltei transformado, que eu voltei defendendo a exploração, né, o manejo legal de madeira na floresta nativa e já apoiando um primeiro projeto de pecuária. Bom, eu preciso que você me conte o que você viu. Para eu entender, se você viu, eu preciso ver também. Porque, Gi, o que acontece? Quando você fica discutindo demais o efeito nocivo do desmatamento num país que tem muita área degradada, então, para mim, era absolutamente incoerente se falar em desmatamento se eu tenho área degradada para ser convertida. Certo. Mas essa era uma visão. Uhum. Por exemplo, eu esqueci que existem Gilsons lá na região amazônica. Existem Gis, né? Existem pessoas, tem nossos irmãos brasileiros que vivem ali e que também precisam se desenvolver. E, por exemplo, eles não têm como se desenvolver a não ser utilizando a riqueza que tem na região. Uhum. Agora vamos lá. Então eu conheci um projeto de exploração de madeira em manejo legal que usa muita tecnologia, que tem órgãos do governo envolvidos funcionando. Então, assim, tem hora que a gente desanima de ver as instituições brasileiras fragilizadas, e do mesmo jeito que eu não citei o nome das empresas, também não vou citar o nome das instituições, que meu objetivo não é nunca fazer polêmica com nada, e sim, assim, alertar, né, que existem outras coisas para se olhar. Mas eu estava dentro de uma caminhonete, utilizando um Starlink, até gravei o material de lá, tentei falar com o Gabriel para me auxiliar, porque eu queria mandar um oi pro Elon Musk para falar, funciona esse negócio seu aqui. Mas o fato é, eu estava com uma tela de um smartphone cheia de bolinhas que eram árvores identificadas, que já passaram por um processo de estudo para saber quantas unidades daquela espécie tinham naquele pedaço e quantas deveriam ser extraídas. Deveriam, porque então, se elas devem, é porque é o melhor para aquela área que elas saiam daí. Na vida são ciclos. Ok. Gestação, 9 meses. Sim. A desmama da nossa vaca querida, 8 meses, e aí vai. E na natureza da floresta, no ecossistema da floresta, não é diferente. Uhum. Então, o que acontece com as árvores centenárias, que são chamadas as árvores avós? Elas são gigantes. E a copa delas é uma coisa assustadora. Depois eu vou querer gravar uma série lá nas minhas editorias, mostrando que eu trouxe muita imagem disso. Sim, a gente tem muita coisa, sim, muito legal mesmo. Então, essa copa da árvore, o que ela faz? Sombra. Então, o que ela impede de entrar? As menores vão para... O sol chegar nas árvores finas e netas. Entendi. Que não conseguem se desenvolver debaixo daquelas árvores muito grandes. Então, se identificam as espécies, se conta as espécies para falar quantas pode extrair de cada um, em que fase está, porque senão ela vai morrer e você não vai usar. E aí sim você extrai isso, né? Você faz o manejo legal e ordenado disso. Então, quando você tira essa árvore, aquelas filhas e netas vão se crescem desenvolver muito rápido e elas fazem, você entender, elas capturam 6 vezes mais carbono do que a árvore avó. Porque elas são mais novas e precisam fazer mais fotossíntese. Então, na hora que elas entram em contato com o sol, que é a fonte vital de energia do nosso mundo, elas se desenvolvem muito rápido. Então, o que acontece? Eu andei em áreas de manejo que foram manejadas há 3 anos atrás, você não vê nada de rastro do que foi feito. Não parece porque que tem tem... muito pouca árvore naquele espaço. E aí vem uma outra coisa que eu fiquei encantado. Além dessa responsabilidade com a conservação e a manutenção plural das espécies, né, porque são muitas... tem um nome que eles falam que não é... Eu estava chamando de espécie, mas lá tem uma... daqui a pouco eu vou lembrar, que é muita informação para minha cabeça. Mas tem um nome que eles dão para a espécie lá. Porque cada uma tem um destino, né? Então, para você ter ideia, na exploração ilegal de madeira, 3 pessoas entram de maneira ilegal numa área pública ou privada ou numa reserva indígena, fazem um estrago na floresta. E 3 pessoas extraem madeira de maneira irresponsável e saem com essa madeira e esquentam documentação de alguma maneira.
tá? Vamos só falar isso. Então a gente precisa de 3 pessoas para fazer um estrago tremendo. E esse dinheiro, sabe Deus para onde vai. Exatamente. Eu não sei como esse pessoal tá sendo remunerado, eu não sei, eles não têm equipamento de segurança, eles não têm... E desculpa, são bandidos, tá? Cada núcleo de exploração de madeira desse, cada núcleo que vai para o meio da mata é composto por 16 pessoas. Nesse formato inteligente. Esse projeto que eu fui tem mais ou menos 120 funcionários, todos registrados em CLT. Que tem dormitório para os casados e tem dormitório, casas para os casados e tem dormitório para os solteiros. Tem cozinha com restaurante, com boa alimentação, aliás, muito melhor do que a nossa, porque tem parte da alimentação produzida, feita ali. Transporte para levá-los da cidade no final de semana, né, para divertir, para ver a família ou encontrar outros amigos. E uma renda de R$6.000. Cada um desses no meio da mata lá. Então, vamos lá. Eles estão recebendo, estão poupando via fundo de garantia, estão cobertos pelo INSS, trabalham com EPIs, são treinados, têm condições dignas, dormem bem, comem bem e ganham R$6.000 de CLT. Então, não precisa dizer muito, né? Não, são movimentos. Não precisa dizer nenhum projeto. E aí, vamos lá. São 16 pessoas por núcleo contra 3. Então, eu levo 3 ilegais que fazem o estrago. E levo 16 legais que fazem um primor de trabalho responsável e necessário para que a natureza continue expressando com força a sua capacidade. Então, por isso que eu falei que eu voltei sendo um defensor, que eu quero me aprofundar nisso. Eu estava hospedado na sede do projeto, que fica às margens do Rio Roosevelt, que é maravilhoso. Mora lá o Serjão. O Serjão é um crocodilo gigante que fica lá. Eu tirei fotos à distância, logicamente, dele. E aí eu vi um outro potencial, de novo, lembra do turismo que eu falei? Mas um outro perfil de turismo. Não é o turismo de pesca, não, é o turismo daquele cara que quer fazer o que eu estou fazendo ali. Parar na beira de um rio daquele para contemplar. Porque eu falei, gente, eu que tenho a oportunidade de estar em São Paulo, de estar em Goiás, de estar em Brasília, mas há muito tempo eu não tinha a satisfação de respirar um ar como aquele, sabe? De estar num lugar com uma energia tão diferente. Eu pensei, gente, além dessa riqueza que está sendo gerada e distribuída, você lembra que eu sempre falo de geração de riqueza, mas distribuição dessa riqueza. A gente tem outras possibilidades de exploração lá, consorciadas, porque eu complemento, dentro dessa mesma fazenda onde nós estamos apoiando agora o projeto da pecuária. E uma pecuária regenerativa, não só sustentável e regenerativa. Para quem vive falando de liderança regenerativa, nada mais adequado. Enfim, voltei de lá e para confirmar que a gente precisa fazer um desenvolvimento local para gerar riqueza, distribuir renda, gerar um desenvolvimento sustentável naquela região, explorando as riquezas da região, porque dentro disso eu fui aprender das castanhas, eu fui aprender da bioeconomia que está ali dentro, que eu sempre falo que a bioeconomia é muito mais poderosa que o agronegócio. E quando eu estava voltando, eu tive que atravessar o Rio Madeira 2 vezes. Um dos lugares tem ponte, já perto de Porto Velho, mas no outro local não tem, balsa. Então, e a balsa, ela alterna horários. Então, você tem que ficar horários pares para um lado e horários ímpares para o outro. E quando eu estava lá esperando, eu olhei de longe, vi uma balsa, mas parece que aquilo ali é boi. Então, quando foi chegando, já era uma balsa com 300 e poucas cabeças de boi. E você sabe que uma das lutas que eu tenho é não movimentar muito o gado vivo, bem-estar animal, cuidar para quem defende que um gado não ande mais do que 200 quilômetros por via rodoviária, eu perguntei, gente, esse gado... Para onde está indo? Não, está indo para Manaus para ser abatido. Eu falei, gente... Que distância? Daquilo lá são 3 dias de balsa. Como assim, né? Mas, Gilson, fica tranquilo, o gado tem coxo ali, está bebendo água, tem uma ração. Eu falei, gente, vocês sabem qual que é o impacto para o animal sente quando eu tiro ele do pasto e levo para um coxo? Agora imagina levar ele para um coxo em cima de uma balsa que vai ficar movimentando durante 3 dias. Aí eu concluí, gente, a gente precisa não só produzir esse animal aqui, porque tem alguém precisando consumir esse animal aqui, mas também abater esse animal aqui. E aí sim, abasteço o mercado local, exporto o excedente, gero divisa para a região. Enfim, essa foi a última viagem que eu fiz dos biomas, aliás, a penúltima, porque a última foi ainda para o sul, voltei para o Paraná agora.
andei outra região, que hoje nós não vamos nem ter tempo de falar mais disso, porque isso aí vai merecer uma outra, mas enfim. Uma só para esse assunto? Todas as regiões me mostraram a mesma coisa. Um potencial inato, um povo muito poderoso, que encontrei pessoas fantásticas nesses locais. Então, uma conjunção de riqueza poderosíssima, ou seja, de riqueza de recursos naturais, ou seja, muito sol, muito solo, muita terra e muita água, e com muita gente boa. Precisando, sabe de quê, Gi? De apoio. Isso que eu ia te perguntar. Você citou aqui, você foi passando pelos biomas, a gente consegue ir viajando junto com você, visualizando as coisas que você viu, as sensações que você sentiu. E são regiões muito diferentes, culturalmente muito diferentes, em momentos também de infraestrutura, desenvolvimento muito diferentes. Você consegue encontrar uma linha de conexão por todas elas? Consegue fazer essa conexão? Eu vou me arriscar, Gi, a falar o seguinte, até por isso, quando eu falo que quero gravar os episódios para as pessoas, para eu poder partilhar um pouco mais profundamente do que eu vi. Mas eu tenho defendido uma questão que tem outros, assim, grandes líderes aí defendendo isso, que é o seguinte: produção de alimento, produção de energia e produção de fibra, tá? São 3 assuntos indispensáveis, né, para a garantia da continuidade da humanidade. Alimento, energia e fibras. E fibra, porque eu estou falando, vamos dar nomes, né? Isso. Alimento, eu vou estar falando de proteína e de energia, então eu vou estar falando de proteínas animais ou vegetais, então eu vou estar falando de boi, de frango, de suíno, de peixe ou de soja, ou eu vou estar falando de milho, que é uma fonte de energia, que serve para alimentação humana e que serve para alimentação de máquinas também, ou eu vou estar falando de trigo, eu vou estar falando de sorgo, né? Eu vou estar falando de arroz, de feijão, de frutas, de legumes e aí vai. Energia do ponto de vista de geração de energia limpa, né, de todas as matrizes, mas principalmente as de biomassa, né? Por exemplo, nós temos o maior potencial de geração de hidrogênio verde do mundo. Por quê? Nós temos mais de 80% da nossa matriz elétrica, quando a média mundial é 25%. Então, assim, não tem país nem que arranha, gente. Então, nós não somos o país que tem mais terra do mundo, nem o que tem mais água do mundo, né? Mas o conjunto nosso é o mais eficiente do mundo, um dos mais eficientes, na minha opinião. Então, quando a gente fala de alimentos, energia e fibra, que aí eu vou falar de celulose, vou falar de algodão. Lembra que quando a gente fala em força de indústrias, né? A indústria mais forte do mundo é de alimentos, a segunda é de construção civil e a terceira é da moda, do vestuário, que tem a fibra na base, né? Então, quando eu imagino o potencial que o Brasil tem em produção de qualquer uma dessas culturas, eu concluo o seguinte: olha, nós temos uma vantagem. Uma coisa é você ter uma vantagem comparativa. Outra coisa é você ter uma vantagem competitiva. Porque boa parte do nosso desenvolvimento agropecuário foi feito com muito pouco ou nenhum subsídio. Diferente dos principais concorrentes nossos que têm agriculturas muito subsidiadas. Nós temos produtos como a carne, como a pecuária brasileira, que é o que eu sou mais encantado, que nós já somos o maior exportador do mundo, somos o maior rebanho comercial do mundo e ainda vendemos mais de 70% do volume nosso no mercado inteiro. E olha que o mercado consumidor nosso é pequeno, nós somos um país de 200 e poucos milhões de habitantes com pouco dinheiro. Os Estados Unidos têm 350 milhões com muito dinheiro. A China tem 1 bilhão e 300 com bastante dinheiro também, 350 milhões de pessoas na classe média da China. A Índia tem 1 trilhão e 400, 1 bilhão e 400, ainda com menos dinheiro, mas crescendo. A Índia dobrou a renda per capita dela na última década, G. Ou seja, para mim, um dos próximos mercados que a gente tem que estar atento é a Índia. Aí vamos lá, quando a gente fala, nós estamos aqui incentivando a produção de carro elétrico. Quando nós temos o carro mais sustentável do mundo, que é o carro movido a etanol. Muito eficiente, né? Onde o cluster nosso do etanol é poderosíssimo, eficiente e sem concorrente. E agora estamos começando a crescer na produção de etanol de milho, que é a base do etanol americano. E aí todo mundo pensa assim, por que os Estados Unidos, com 90 milhões de cabeças de rebanho, produz 20% a mais de carne que o Brasil com 200 milhões de rebanho? É uma coisa simples, os Estados Unidos tem muito subproduto, tem muito grão, que coloca muito coxo. Então a base de pecuária dele é uma base mais intensificada, porque ele tem matéria-prima, ele produz 3 vezes mais milho que a gente.
E o subproduto do milho é ouro para a pecuária. Então, você já imaginou o que pode acontecer na hora que eu fomento o aumento da venda do carro a etanol, não o carro elétrico? A matriz elétrica, quem detém 70% do trade mundial é a China, que ela que tem a melhor tecnologia de refino de silício, que é um dos produtos mais eficientes para capturar a energia do sol. Aí nós somos um fundador de quartzo, que é a matéria-prima do silício, porque não tem tecnologia de refino. Agora, no etanol, não. Nós temos uma cadeia inteira mandando e a gente domina isso. E aí, vamos lá. Quanto mais etanol eu produzir de milho, por exemplo, mais subproduto eu tenho para suportar a pecuária. E aí eu consigo fazer uma pecuária mais eficiente, mais competitiva. Para já manter minha posição de maior do mundo, para depois a gente poder ser o melhor do mundo. Se eu pego parte da soja, que hoje se lembra que soja tem um destino esmagadora, porque a gente não come soja. A gente come o suíno que foi alimentado com soja. Okay. Então, eu tenho produção de soja para destinar para o setor de esmagamento, que aí vai ter óleo e farelo. Vamos lá, se eu pego, eu tenho limitação para vender todo esse óleo de forma comestível. Mas se eu começar a usar, aumentar o biodiesel. Sim, tem um mercado e tanto aí para ser usado, né? Então, respondendo, como é que a gente pode, que linha que eu vejo? Gente, nós temos condições de ativar essas regiões e de fazer esses setores conversarem uns com os outros para falar o seguinte, olha, eu tenho X de área degradada. Eu vou converter isso em Y de área de produção de soja e milho. Olha, vamos atrair, vamos aumentar o volume nosso de biodiesel e de etanol. Olha, isso vai aumentar meu subproduto aqui e esse subproduto da cana dá para me fazer uma oferta de irrigação. O subproduto do milho dá para me fazer uma dieta nutricional para os suínos, né, para os bovinos, e aí vai. Olha, a madeira aqui, com muito pouca movimentação, me gera muita riqueza e ainda abre área estratégica para explorar. Olha, ainda tem as castanhas todas que eu posso trazer. Nossa. Ou seja, a oportunidade que nós temos é espetacular. É espetacular. E olha que eu não falei aqui ainda do mercado nichado de cosmético, medicamento. Vai abrindo. E vai. Eu estou falando só do nosso aqui, que é o agro mais assim, grotesco, né? Mais grosseiro, vamos dizer assim, mais fácil. O mais, do dia a dia aqui. Fácil da gente tangibilizar. Mas o fato é, eu vou caminhar aqui para o encerramento dizendo, nós temos condições de dobrar a área plantada nossa hoje no Brasil com esforço muito baixo. Certo. Aumentando a capacidade nossa de contribuir com o desequilíbrio de carbono que tem no mundo. Reduzindo o custo de produção significa eu vou ter condições de ter um produto mais barato no ponto de venda, gerando mais resultado para os produtores, ou seja, podendo gerar e distribuir mais riqueza aqui, por ser mais barato eu aumento a base de consumo. Ok. Eu tenho condições de gerar riqueza no país para voltar a gerar o quê? Atividade econômica, para gerar mais emprego, para gerar renda, essa renda vai gerar consumo, a comissão exige mais produção de novo. Eu tenho condições de gerar desenvolvimento com outras atividades como o ecoturismo, como o turismo rural, o agroturismo, como a gastronomia. Então, eu experimentei tudo isso nos últimos 120 dias. E eu queria ter assim, recursos suficientes, né? Tempo, pessoas, energia, capital, para avançar com isso tudo junto, sabe? Porque eu tenho vários desenhos para viabilizar projetos nisso, mas eu tenho que respeitar a lei da física. Né? Um corpo não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Não, e assim, eu queria te ouvir mesmo falar tudo isso, porque desde o início da modelagem da AgroSelections, que você, né, tem feito esse desenho, desde do início, conectando pontas, entendendo a cadeia toda da pecuária, enfim, e de outras frentes também do agro. E aí você vai para esse Brasil com tantas oportunidades, com tanto potencial, eu imagino que sua cabeça volta fervilhando, porque você consegue enxergar onde começa cada coisa, onde elas se conectam. Mas a gente tem um hábito, e aí não vamos nos estender muito mesmo, porque eu acho que essa conversa é uma conversa para muitas horas de mesa de bar aí, né? Porque precisa estar relaxado para conversar isso sem virar briga. Mas a gente tem o hábito de ver só o nosso quintal e cuidar só do nosso, explorar o máximo possível os recursos que a gente tem, né? Estou generalizando, claro, entendam isso, mas é muito comum que isso aconteça. E a gente não se preocupa com o quintal do vizinho, com o bioma que está ali no estado vizinho, o que está interferindo um no outro.
Mas teria que ser um movimento muito forte. Eu acredito que qualquer movimento é melhor que nenhum movimento. A AgroSelections foi desenhada para ir encontrando esses movimentos, essas soluções e fazendo isso funcionar. Então, só para a gente ir finalizando, a gente pode ver, então, movimentos da AgroSelections em todas essas frentes? Você já consegue ver isso acontecendo? Eu digo, Gi, que nós tivemos um movimento por parte de intelectores de me proporem, Gilson, eu queria montar uma estrutura dessa aqui com vocês aqui e liderar esse projeto. Eu tive propostas disso na região de Luiz Eduardo, e estamos conversando com um grupo de lá. Tive propostas disso no Piauí, então estou conversando com um grupo de lá. Tive propostas dessas no Maranhão. E é impressionante como o projeto vai se ajustando. Nós estamos conversando com o núcleo em São Paulo, que em breve nós vamos ter novidades muito boas, de uma pecuária tecnificada e intensificada, produzindo carne de altíssima qualidade, a baixo custo, num custo de terra do interior de São Paulo, tá? E dando dinheiro, ou seja, gerando riqueza e distribuindo riqueza na cadeia. Para o produtor rural, para o varejista de carne, e chegando com um produto diferenciado. Então, assim, hoje eu vejo, e até a minha relação com o sistema financeiro, com os fundos de investimento tem mudado. Porque eu também venho trabalhando na construção de veículos, né? Eu sou bem curioso e bem resiliente, né? Por mais que o setor ainda seja refratário, é o que eu estou dizendo, alguns já começam a enxergar e falam, opa, eu tenho que estar nisso. Quando você fala veículo, então é que esses fundos vão ser... investimento. Porque tem muito capital. O Brasil tem mais de 3 trilhões de reais de recursos de pessoa física aplicado no mercado financeiro. Então, hoje eu também me dedico a fazer alguns desenhos de possíveis veículos que sejam captadores desse recurso para direcionar isso para esses projetos. Então, se a AgroSelections começou sendo um movimento para apoiar a pecuária e para apoiar o Centro-Oeste, ela continua. O Centro-Oeste é um poderoso player do agro mundial. O Mato Piba é um bioma de proteção, sim, eu falo, o Cerrado acaba sendo um bioma de proteção. Ele é uma caixa d'água. O bioma amazônico, conversando com esse bioma do Cerrado, é algo muito poderoso e existe uma forma de explorar economicamente isso, respeitando essa questão da natureza. O desenvolvimento do mercado interno é indispensável, mas a gente precisa muito do mercado externo, porque o nosso mercado interno, por mais que a gente gere renda aqui, é pequeno para o tamanho da produção nossa. Então, nós, por natureza, vamos ser uma matriz exportadora. Só que eu luto para que a gente não continue no modelo colonial, como eu sempre fico. Eu tenho mania de dizer que a gente ainda está no regime colonial, só explorado de um jeito diferente. Então, a conjunção disso traz um novo Brasil. Então, se nos últimos 20 anos nós experimentamos um Brasil com essa pujança, saindo de 30 milhões de toneladas de soja para 150, saindo de uma exportação incipiente de carne para o maior exportador de carne do mundo, vamos só lembrar, gente. No ano 2000, a gente vendia para a China 2 bilhões de dólares por ano. Nós vendemos 2 bilhões de dólares a cada 2 dias. Né? Então, é uma coisa assustadora. Então, e olha só, a Índia é um parceiro ainda insignificante do Brasil. O que pode acontecer? Eu posso continuar sendo um parceiro forte da China, eu já sou um parceiro forte do Oriente Médio e posso virar um grande parceiro da Índia, sem deixar de ser o parceiro do Mercosul e dos Estados Unidos. Então, assim, nós temos um caminho pela frente espetacular, mas nós vamos fazer lição de casa. Nós vamos cumprir leis, nós temos leis muito, muito bem feitas, mas que não são cumpridas. Então, nós precisamos aprender a cumprir lei, tá? E vou dizer, todo esse torniquete que a Europa está tentando colocar na gente, eu vejo isso de uma maneira que pode virar oportunidade, dependendo de como a gente se operar nisso. Enfim, Gi, eu fico feliz de ver que o projeto tem tração, que tem hora que a gente cansa. Fala, se questiona, tem né? Tem tração, ele tem sido abraçado por muitos públicos. Você sabe que eu viajo muito, que eu me relaciono com muitas pessoas diferentes. Então, eu estou feliz com o que eu tenho visto, porque não é só dentro da minha cabeça que existem essas oportunidades. Não, é que você viu isso há muito tempo e eu percebo que o mercado, você antecipou algumas coisas que aconteceriam, né? Algumas necessidades, demandas e tendências, e a maior parte do mercado não consegue trabalhar com antecipação.
ela é reagente. Então precisa... Pois é. Então agora tem uma maturidade, já muitas empresas, muitos players estão entendendo isso, muita gente precisando realmente dessa construção, desses programas todos relacionados para que funcione. Então eu sinto que agora, mais do que nunca, nós estamos numa maturidade muito grande. E a importância do trabalho da AgroSelections com todas essas frentes, cada uma ocupando seu devido espaço, obviamente, mas é muito importante e é muito bacana ver. Você foi para ver o Brasil, aí você foi para conhecer vários dos projetos, mas que agora a gente está sendo demandado. Que eles entendem agora que eles precisam dessa transformação. Que você que comanda essa estrutura aí, monte alguns episódios com os programas específicos, né? Porque tem programas agora para gestão de fazenda, tá? Tem programas agora para produção de carne, efetivamente. Aí já não é mais só uma gestão de fazenda, é uma produção de algo sob demanda. Eu acho que agora vale a pena, já que o nome é AgroSelection, né, selecionar algumas das iniciativas que já estão em curso e apresentar de maneira mais estruturada. E do outro lado, eu vou me comprometer a organizar os materiais que eu trouxe. Ótimo. E gravar um episódio lá de cada uma dessas regiões. Uma específica do Mato Piba, uma específica da Amazônia, falando desses produtos. E se a AgroSelection apoiava, por exemplo, a comercialização dos insumos e do produto final da pecuária, agora nós vamos fazer isso na madeira, agora nós vamos fazer isso no setor das castanhas, logicamente em cada um na sua região, né? Respeitando, apoiando o desenvolvimento desse país, que merece ser a potência para a qual ele foi convidado por Deus para ser. Que assim seja, que assim seja. Tá ótimo, muito obrigada. Eu sei que seu tempo é escasso, então agradeço muito, cada minuto desse é preciosíssimo, mas você que está nos acompanhando até aqui, acho que as conversas com o Gilson são sempre conversas assim muito profundas, né? Que vai abrindo caixinhas na cabeça da gente, fazendo a gente enxergar outras possibilidades, outras visões do mesmo negócio, outras visões desse mesmo Brasil, do agro que a gente está inserido. Então, eu gosto muito de quando a gente consegue um tempinho na agenda dele para ele vir e contar o que ele está vendo por aí. Porque, assim, é gente que a gente precisa para trabalhar por esse agro do futuro que a gente quer ver, e gente que consiga enxergar o futuro, né? Que já está trabalhando para ele. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada aos nossos patrocinadores que nos permitem manter esse podcast acontecendo e trazer essas pessoas tão especiais para trazer informação de qualidade, né? Para que você pare de rolar o feed e perda tempo aí com coisa que não está trazendo nada de utilidade na sua vida e consuma conteúdo rico, poderoso, transformador, como os que a gente produz por aqui para você. Obrigado, parabéns por trabalhar por esse Agro do Futuro e a gente se vê na próxima edição com mais Agro do Futuro, AgroSelections. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo Agro do Futuro. Até a próxima!